A lei de Moisés, extinta por Jesus devido à sua fraqueza e inutilidade, é usada hoje pelo inimigo para afastar as pessoas de Deus. Fuja dela! Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Se liberte e viva a graça e a verdade que vieram por Jesus Cristo. O mundo inteiro celebra o Natal, mas o nosso Natal é diferente. Nós celebramos o Natal de Jesus, com Jesus, por Jesus e para Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus, pessoas de fé, que vivem um feliz Natal com o nosso Criador e Redentor. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Glórias a Jesus, que veio a este mundo viver conosco, para que nós possamos viver com Ele para sempre no céu. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra lhe consiga toda a motivação para viver um verdadeiro Natal. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. Frio intenso e neve no hemisfério norte. Ondas de calor no hemisfério sul. Mas ninguém reclama de nada. Existe um abrasamento interno em cada coração, um sentimento reinante nesta época do ano que consegue superar todos os demais sentimentos e que predomina até mesmo sobre os maiores problemas que nós possamos ter. Luzes, cores, jingles, sinos,
presentes, alegria, muito movimento nas ruas. Existe um prazer, um júbilo contagiante que consegue transpor as barreiras da religiosidade, dos credos e das doutrinas, e que, em alguns casos, revela um espectro de fé. É o espírito do Natal. O mundo se transforma, se embeleza, se reveste de amor, e não poderia ser de outra forma. É Natal? O único acontecimento em todo o calendário secular mundial que consegue unir todas as culturas em um mesmo evento, ainda que algumas com propósitos distintos. Somente Jesus consegue fazer o mundo parar um pouco, desacelerar e pensar em paz, em amor, em perdão e em reconciliação. Ninguém consegue ficar inerte diante da chegada do Natal. Ninguém consegue ignorar o fato de que estamos vivendo o Natal. É algo que consegue fazer até mesmo quem não crê em Deus se lembrar de Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, da época em que o Criador desceu do céu para viver conosco, para provar o seu amor por nós. E quem consegue adquirir esse tipo de consciência, mesmo que seja intimamente, celebra o Natal durante o ano todo. É tempo de deixarmos de lado os problemas e confiarmos em Deus, porque, independentemente de qualquer situação que nós possamos estar vivendo, existe esperança, existe uma forte razão para enchermos o nosso coração de alegria e louvarmos ao Senhor com todas as nossas forças. O maior problema do ser humano foi resolvido através de um ato de extremo amor do coração de Deus. Nós estávamos dominados pelo mal. Éramos como mortos-vivos, porque vivíamos em pecados e ofensas, e não tínhamos qualquer possibilidade de salvação. Nós não conseguiríamos nos salvar por meios próprios. Estávamos condenados à reprovação da parte de Deus, à morte eterna. Estávamos destinados ao inferno. Mas Deus provou o seu amor para conosco, enviando o seu Filho unigênito, a quem Ele ama, para vir em nosso socorro, para viver como nós vivemos, para sentir como nós sentirmos, para sofrer muito mais do que qualquer um de nós, e para morrer pelas nossas culpas. Só existe esperança para nós porque existe o Natal. E só existe Natal porque Jesus aceitou vir e com a própria vida, com o próprio sangue, pagar o preço da nossa salvação. Diga glórias a Deus. Aceite o presente de Natal das mãos de Deus.
Sim, o Natal é um presente que Deus nos deu. E reviva com muita gratidão os momentos que marcaram a chegada de Jesus a este mundo para cumprir com a sua missão salvadora de resgatar os seus filhos fiéis. Sorria. É Natal? Diga glórias a Deus e alegre o teu coração. E não diga que você não tem motivos para celebrar o Natal. Não seja injusto para com Deus, porque na verdade não te faltam motivos para se alegrar, nem a você e nem a nenhum filho de Deus. Nós estamos vivos, e isso é pela graça do nosso Senhor. E como diz o dito popular, enquanto há vida, há esperança. E o maior motivo para celebrarmos o Natal é o próprio Natal. Nós temos a Jesus. E por termos a Jesus, temos também a esperança da salvação. A vida assumiu outro rumo para nós a partir da vinda de Jesus. E do momento em que nós conhecemos ao nosso Redentor. Não é assim? Diga aleluia, graças a Deus. E celebre com alegria o teu Natal. Até mesmo os povos de predominância pagã celebram o Natal. Vejam bem, ninguém se enfeita para o Natal como os povos da Ásia. A nação que mais se orna e embeleza para o Natal com milhões de lâmpadas de LED espalhadas pelas ruas, pelas praças públicas, principalmente em Tóquio e Nagoya, praticamente não tem a cultura cristã. O Japão vive em um sincretismo religioso entre o shintoísmo, que é a sua fé nativa, e o budismo. E muito pouco se fala de Jesus. Mas, no entanto, nenhuma nação investe tanto em ornamentos e luzes, o que nos leva a crer que o Natal para eles é um período de grandes atividades comerciais. Mas não é o nosso caso. Nós temos a Jesus, nós somos de Jesus, nós temos os nossos corações repletos de gratidão a Jesus. E nós amamos a Jesus e o amamos porque Ele nos amou primeiro, a ponto de vir a nós para nos salvar. E nós iremos viver eternamente no céu com Jesus. O mundo celebra o São João, o Carnaval e o Ano Novo, mas nós celebramos o Natal. O Natal de Jesus e para Jesus, e com Jesus. Celebramos o nascimento de Jesus. Esse é o nosso Natal. Mas não condenemos os povos e as nações que ainda não conhecem a Jesus. Nós também não o conhecíamos antes de nos convertermos.
Oremos por eles. E, nos nossos corações, façamos deste Natal o maior Natal de todos os tempos. João 3, 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. João 6, 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Efésios 2, 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Romanos 5, 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Louvado seja o Senhor. No trecho inicial que apresentamos do livro de Mateus, capítulo 1, em que o autor nos descreve os fatos que precederam e culminaram com o nascimento de Jesus, temos nos versículos 18 a 19 a demonstração de como, em princípio, a carnalidade estava presente na relação entre José e Maria. José tomou conhecimento de que Maria estava grávida, sem que eles tivessem consumado a conjunção carnal. E diante desse fato, José, desconfiado da fidelidade de Maria, começou a planejar uma forma de deixá-la sem difamá-la. Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Nos versículos 20 a 21, Mateus nos conta que enquanto José planejava deixar a Maria, em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor orientando-o a não deixar Maria, esclarecendo que a gravidez dela era oriunda do Espírito Santo de Deus e que ela iria dar à luz a um filho a quem eles chamariam de Jesus e que tinha a missão de salvar o seu povo dos seus pecados.
Mateus 1, 20. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nos versículos 21 a 23, que encerram o nosso trecho inicial, concluímos que José tinha um bom conhecimento das Escrituras, porque ele creu nas palavras do anjo do Senhor, que confirmava a profecia do profeta Isaías, que dizia que uma virgem conceberia e que daria a seu filho o nome de Emanuel, que, traduzido, significa Deus conosco. Mateus 1, 22. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isaías 7, 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. O nascimento de Jesus foi um acontecimento de vital importância para o mundo, principalmente para o mundo ocumene, que é o mundo dos filhos de Deus. Nascido de uma virgem, como foi o caso de Jesus, por si só já demonstra que ele não era uma pessoa comum, uma pessoa como nós. E não era mesmo? Ele era o próprio Deus que veio à Terra cumprir com uma missão que ninguém mais poderia cumprir. Somente Jesus poderia salvar os filhos de Deus da morte eterna gerada pelo pecado. Mas a vinda de Jesus foi um evento marcante também para todo o mundo, tanto que ele transformou o mundo e dividiu a história em duas partes: antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus veio a nós em uma condição humilde, muito humilde. A Bíblia nos diz que ele era o mais humilde dentre os homens, muito embora ele fosse Deus. Ele era também rei, mas não veio com uma coroa sobre a cabeça. Ele não veio como rei. Ele veio como qualquer um de nós, para cumprir com a nobre missão dada a ele pelo Pai, de nos libertar do pecado e nos reconciliar com Deus. Se hoje nós temos paz com Deus e temos esperança da nossa salvação, tudo isso nós devemos à vinda e à obra de Jesus. Isso pode parecer irrelevante para alguns, mas na verdade não é. O nascimento de Jesus foi anunciado
pelos anjos de Deus. Foi a confirmação da profecia do Senhor de que enviaria um Messias para salvar o seu povo. E foi marcado pela humildade. Jesus nasceu em uma estrebaria, lugar onde se guarda animais. Por quê? Porque não havia lugar para ele na estalagem local. Não havia lugar para o Criador e Redentor. E não havia berço nem bebê conforto. Jesus foi colocado em uma manjedoura, também conhecida como cocheira, lugar onde se coloca alimento para os animais. Que exemplo de humildade! Jesus fez por nós o que ninguém faria. Ele mudou a nossa história, o nosso destino. E nós não podemos ser ingratos para com Ele e nos furtar de celebrar com muito amor e gratidão no coração o Natal de Jesus. Lucas 1:30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que eu não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 2:3. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Lucas 2:8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis, aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade
para com os homens. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus nas alturas. Paz na terra. E boa vontade para com os homens. Ninguém creria em um Deus ou um rei tão humilde. Mas creiam que Jesus veio dessa forma para nos dar uma lição de humildade e para provar a nossa fé. Para que não discriminemos e nem julguemos a ninguém pela aparência. Somente pelo uso da fé e pela ação do Espírito Santo em nós é que conseguimos crer que um Deus tão grandioso tenha vindo a este mundo em uma condição tão simples, tão humilde, como um servo, como o mais indesejado dentre os homens, em uma missão tão nobre. No livro de Isaías, no trecho que apresentaremos a seguir, consta uma profecia da vinda de Jesus, em que o profeta descreve que Jesus não tinha beleza nem formosura, e nem boa aparência. Ele era rejeitado e desprezado pelos homens. Uma pessoa de quem as pessoas desviavam o olhar. Não era esse Jesus que a Igreja Católica apresenta, com feições romanas. Não era esse Jesus. Mas foi assim como ele veio a nós. E ele cumpriu com a sua missão. Ele nos trouxe a palavra da vida eterna. Jesus nos mostrou o caminho do céu. Ele trouxe a salvação para aqueles que são dele e que o amam em espírito e em verdade. Nada disso ocorreria, nada disso existiria se não existisse o Natal. Se Jesus não houvesse nascido entre nós. Mas notem que Jesus veio pela primeira vez como um servo humilde e como um mestre para nos ensinar. Mas ele está voltando? Mas dessa vez, não é para ser humilhado e crucificado. Ele está voltando como o poderoso Deus, como ele realmente é. Como grande rei e juiz, para julgar a todos pelas obras praticadas. E para nós que somos de Jesus e praticamos o bem, tudo o que estamos apresentando são razões de sobra para vivermos o verdadeiro Natal. Isaías 53, 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos,
e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Mas Jesus veio, glórias a Deus. E o nosso Natal não se limita a comidas e bebidas. Jesus veio e nos resgatou do império das trevas e de servos nos tornou filhos de Deus, aniquilando com o seu poder o diabo. O diabo que nos arrastava para a morte eterna. E se você ainda não compreendeu bem a razão de Jesus ter vindo a este mundo de forma tão humilde, em um dos trechos do livro de Hebreus que apresentaremos na sequência, está a explicação total. Jesus precisava ser semelhante aos seus irmãos, a nós, para ser misericordioso e um fiel sumo sacerdote, para ser tentado como nós somos, para poder nos socorrer nas horas de angústia. Mas Jesus foi muito mais além. Ele foi mais servo e mais humilde do que todos nós juntos. Ele sofreu muito mais do que todos nós sofremos. Portanto, ele está apto a nos socorrer em todos os tempos. Diga graças a Deus. E não celebre o Natal do mundo. Celebre o Natal de Jesus. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que exclama, Abba, Pai. Assim, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Hebreus 2:14. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida
sujeitos à servidão. Hebreus 2:17. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Louvado seja o Senhor! Que missão! Que amor! Não hesitem, irmãos. Não hesitemos. Celebremos o Natal de Jesus. Transbordemos os nossos corações com alegria. É Natal. Preparemos a nossa celebração com muito critério. Não ponhamos o nosso foco apenas no alimento, nos presentes, no amigo oculto. Coloquemos também sobre a mesa a nossa fé, a fé que agrada ao Senhor. Coloquemos o nosso amor por Deus, é mandamento de Deus. Coloquemos a nossa gratidão eterna por tudo que Ele realizou a nosso favor. Coloquemos as nossas vidas na mão do único que tem poder para salvar. Para nos salvar pela sua graça e pela nossa fé. E recebamos de bom grado o presente que Deus nos deu, a nossa salvação eterna. Natal é época de paz, de amor, de dar e receber presentes. Não rejeitemos o que vem das mãos do nosso Deus. Aceitemos a forma de vida que Ele nos propõe. Usemos a nossa fé e confiemos no Senhor, consciente de que tudo o que Ele fez por nós, toda a obra realizada por Jesus, foi para nos ter com Ele para sempre. Não existe maior prova de amor. E se você ainda não confessou a Jesus como seu único Deus e Salvador, aproveite o clima do Natal e o faça. Não espere mais. Confesse a Jesus com a sua boca, crendo no seu coração, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Não hesite mais. Receba Jesus na sua vida. Entregue os teus caminhos a Ele. Permita que Ele te conduza em segurança e seja justificado e salvo pela tua confissão de fé. Celebre o Natal de Jesus, mas não se esqueça dos irmãos. Alguns não têm o que colocar sobre a mesa. Outros nem mesa têm.
Podendo, não hesite em ajudar alguém. Confie no Senhor como sendo o teu provedor. É promessa dele, nada irá te faltar. Ame ao teu próximo da mesma forma como você ama a si mesmo. Não discrimine a ninguém, porque isso não agrada a Deus. Seja fiel ao Senhor. Deixe fluir a tua fidelidade neste dia e a partir deste dia. Seja grato ao Senhor no Natal. Ele espera pela manifestação da nossa gratidão. Glorifique ao Senhor. E tenhamos todos, meus irmãos, um ótimo Natal. Um excelente Natal com Jesus. Louvado e exaltado seja o nosso Criador e Salvador. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Filie-se ao nosso canal. Use o botão inscrever-se aqui embaixo, ou o link que está na descrição do canal e na descrição do vídeo. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de nos ajudar a manter esta nossa obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Não resista a Deus. Faça uma doação por Pix, se você está no Brasil, ou pelo PayPal, se você estiver no exterior. Veja a orientação também na descrição da mensagem ou na descrição do canal. E certamente você também vai querer assistir algumas das mensagens que iremos sugerir ao final. Sinta-se à vontade entre as mais de 500 mensagens em vídeo publicadas. Fique conosco, viva as verdades de Deus, fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.